Meu nome é Nora Whitfield. Eu tinha 32 anos quando minha própria mãe pegou meu celular e me trancou em um depósito de um hotel enquanto eu estava em trabalho de parto. Tudo isso porque faltavam apenas 40 minutos para o casamento da minha irmã mais nova começar. A primeira lembrança que tenho depois disso é de abrir os olhos sob as luzes frias de um quarto de hospital. Meu corpo parecia pesado demais para se mover. Cada respiração fazia uma dor intensa atravessar meu abdômen, enquanto o monitor ao lado da cama registrava cada batimento do meu coração com sons eletrônicos. Minha mãe, Marion, estava parada aos pés da cama. Meu pai, Thomas, permanecia logo atrás dela. Minha irmã, Lila, ainda usava a parte de baixo do vestido de noiva, mas alguém havia colocado um casaco cinza sobre seus ombros. Nenhum deles perguntou como eu estava. Minha mãe deu um passo à frente e falou em voz baixa. Nora, antes de qualquer coisa, preciso que você entenda que eu só estava tentando evitar um grande tumulto. Por favor, não chame a polícia. Fiquei olhando para ela, tentando ligar aquelas palavras à última imagem que ainda estava na minha memória, o chão frio do depósito encostado no meu rosto e o sangue se espalhando pelo meu vestido. Então uma única pergunta rompeu toda aquela confusão. Onde está a minha bebê? Ninguém respondeu. Aquele silêncio me assustou mais do que os aparelhos do hospital, mais do que a dor e muito mais do que o pedido da minha mãe. Antes que eu perguntasse de novo, a porta do quarto se abriu. Meu marido, Adrian, entrou. A camisa dele estava toda amassada, os olhos vermelhos de tanto chorar, e havia uma expressão em seu rosto que eu jamais tinha visto em 8 anos de casamento. Ele olhou diretamente para minha mãe. As primeiras palavras que disse destruíram todas as desculpas que ela havia preparado e deixaram toda a minha família completamente sem reação. Mas havia algo ainda mais assustador, eu continuava sem saber como Adrian tinha descoberto o que realmente aconteceu, e, principalmente, se aquele atraso tinha colocado a vida da nossa filha em risco. Antes de contar como fui parar naquela cama de hospital, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like se você também acredita que a palavra família nunca deve servir de desculpa para justificar atitudes cruéis e conscientes. Porque naquele dia eu precisei decidir se manter a paz dentro da família realmente valia o risco de colocar a vida de uma criança em perigo. Para entender por que minha mãe acreditava que eu ficaria calada, precisamos voltar ao Hotel Brier Glen, cerca de 40 minutos antes da cerimônia da minha irmã. Eu estava com 38 semanas e 2 dias de gestação. Minha obstetra havia sido muito clara, eu deveria permanecer perto de atendimento médico e ir imediatamente ao hospital caso começassem contrações regulares, surgisse sangramento ou a bolsa rompesse. Repeti essas orientações para minha mãe e para Lila mais de uma vez. Elas ouviram perfeitamente. Só achavam que o casamento era mais importante. O Brier Glen era um hotel histórico restaurado, com pisos de madeira impecáveis, janelas enormes e corredores de serviço escondidos atrás de portas discretas na decoração. O salão onde aconteceria a cerimônia já estava totalmente preparado, decorado com flores brancas e fileiras de elegantes cadeiras douradas. Os convidados já começavam a chegar ao andar de baixo, enquanto fornecedores corriam de um lado para o outro entre o salão da cerimônia e o espaço da recepção. Eu havia passado praticamente toda a manhã na suíte da noiva cumprindo tarefas que Lila se recusou a tirar das minhas mãos. Sempre que eu tentava me sentar por alguns minutos, alguém aparecia precisando que eu conferisse as alianças, orientasse algum parente perdido ou resolvesse algum problema com os fornecedores. Marion circulava pelo hotel com um cartão de acesso temporário fornecido pela administração, já que era responsável por coordenar o evento da família. Ela controlava os horários, a decoração, os objetos guardados, as áreas restritas e praticamente todas as decisões daquele casamento. Na verdade, era assim que nossa família sempre funcionou. Minha mãe decidia o que era importante. Meu pai preferia não contrariá-la. As emoções de Lila se transformavam na prioridade de todos. E eu ficava encarregada de resolver tudo o que sobrava. Você está fazendo esforço demais, Adrian me disse naquela manhã. Ele estava parado na porta da suíte da noiva, observando enquanto eu apoiava uma das mãos na lombar para aliviar a dor. Eu prometi que ajudaria a Lila. Você também prometeu que iria embora no mesmo instante se alguma coisa parecesse errada. Eu vou. Ele me encarou por alguns segundos, como se quisesse insistir, mas conhecia muito bem o que acontecia sempre que enfrentava minha família. Minha mãe dizia que ele estava me afastando deles, e eu acabava carregando uma culpa que nunca deveria ser minha.
Adrian segurou meu braço com delicadeza. Basta me mandar uma mensagem. Só isso. Eu venho imediatamente. Concordei com a cabeça. Antes que eu pudesse responder, Marion apareceu atrás dele. Os convidados já estão sendo acomodados, disse ela. Adrian, você precisa ir para o salão. A Nora ainda tem que ajudar a Lila nos últimos detalhes. Ela precisa descansar. Ela já está descansando. Estava, na verdade. Adrian nem olhou para minha mãe. Continuou olhando apenas para mim. Sorri daquele jeito que aprendi a fazer anos antes. Um sorriso discreto, usado para convencer todo mundo de que eu conseguia suportar muito mais do que realmente podia. Sem alternativa, ele foi para o salão. Poucos instantes depois, Lila saiu de trás do biombo onde estava se arrumando. O vestido estava impecável, o penteado perfeito, mas sua expressão mudou assim que percebeu que eu estava apoiada sobre uma mesa. Você não vai sumir bem agora, vai? Estou aqui. É que a mamãe disse que gravidez pode ser imprevisível. Ela não queria saber se eu estava bem. Só queria ter certeza de que meu corpo não atrapalharia o casamento dela. Se acontecer alguma coisa, eu aviso. Eu só preciso que você aguente até a cerimônia terminar. Depois você descansa. Marion ouviu cada palavra. Em vez de repreender Lila, apenas olhou para a programação que segurava nas mãos. Faltam 40 minutos. Todo mundo precisa manter o foco. Ela mal terminou a frase quando a primeira contração veio. Começou como uma pressão forte logo abaixo das costelas e desceu lentamente, até parecer que uma faixa de aço apertava todo o meu abdômen. Instintivamente, apoiei as duas mãos na mesa para não perder o equilíbrio. Durante alguns segundos, eu simplesmente não consegui falar. Quando a dor diminuiu, tentei convencer a mim mesma de que era apenas mais uma contração de treinamento. Eu já tinha sentido outras parecidas, e todas haviam passado sem evoluir para um trabalho de parto de verdade. Então senti um líquido quente escorrer pela minha perna. Olhei para baixo. Uma mancha úmida começava a aparecer no tecido do meu vestido. Passei a mão na parte interna da coxa e vi uma fina marca de sangue nos meus dedos. Na mesma hora, lembrei exatamente das orientações da minha obstetra. Contrações regulares. Perda de líquido. Sangramento. Vá imediatamente para o hospital. Peguei o celular para ligar. Marion segurou meu pulso antes que eu conseguisse fazer qualquer coisa. O que você está fazendo? Preciso chamar o Adrian. Ela olhou do meu rosto para o vestido molhado e, em seguida, para o sangue nos meus dedos. Ela entendeu perfeitamente o que estava acontecendo. Você tem certeza? Antes que eu respondesse, outra contração me atingiu. Curvei o corpo para frente, respirando com dificuldade enquanto me apoiava na mesa. Aquela era muito mais intensa. Quando finalmente passou, minhas mãos estavam tremendo. Eu preciso ir para o hospital. O rosto de Lila perdeu toda a cor. Agora? Sim. Agora. Mas a cerimônia começa em 40 minutos. Olhei para ela sem acreditar. Por um instante, pareceu sentir vergonha do que tinha acabado de dizer. Logo depois, voltou a olhar para nossa mãe. A expressão de Marion mudou. Era o mesmo semblante calmo e controlado que ela sempre usava quando a realidade insistia em fugir dos planos dela. Não vamos fazer uma ambulância entrar pela recepção com todos os convidados presentes. Eu nem falei em ambulância. Só vou ligar para o Adrian. Se ele sair correndo do salão para cá, todo mundo vai perceber que aconteceu alguma coisa. Porque aconteceu. Fale mais baixo. Era impressionante como aquela ordem ainda funcionava comigo, mesmo naquele momento. Sem perceber, abaixei a voz. Marion colocou uma das mãos no meu ombro. Existe uma sala reservada no corredor de serviço. Você pode esperar lá enquanto eu aviso o Adrian. Depois levamos você pela entrada lateral, sem assustar a Lila nem causar alvoroço entre os 200 convidados. Eu deveria ter recusado. Deveria ter ligado para Adrian antes mesmo de dar outro passo. Mas minha mãe sempre assumia o controle de qualquer crise na nossa família.
Mesmo discordando de muitas das atitudes dela, uma parte de mim ainda acreditava que jamais colocaria minha segurança física em risco de propósito. Então deixei que ela me conduzisse para fora da suíte da noiva. Lila permaneceu diante do espelho, segurando a frente do vestido com uma das mãos. Ela nem sequer veio atrás de nós. O corredor de serviço era muito mais silencioso e frio do que as áreas onde os convidados estavam. A música do salão chegava apenas como um som abafado através das paredes. Marion caminhava depressa. No meio do corredor, outra contração fez minhas pernas perderem a força, obrigando-me a parar. Em vez de olhar para mim, ela lançou um olhar impaciente em direção às portas do salão. Estamos perdendo tempo. Respirei fundo, tentando controlar a dor. Mãe, eu estou entrando em trabalho de parto. Não estou fazendo isso para atrapalhar ninguém. Eu sei. Mas não havia preocupação na voz dela. Só impaciência. Quando chegamos ao fim do corredor, Marion aproximou o cartão de acesso temporário de um leitor instalado ao lado de uma porta cinza. Uma luz verde acendeu. No mesmo instante, a fechadura foi destravada. Do outro lado da porta havia um depósito cheio de lençóis empilhados, caixas lacradas de decoração, suportes extras para arranjos de flores, embalagens de presentes e pertences da família guardados longe dos convidados. Não existiam janelas. Também não havia telefone. Olhei ao redor, confusa. Isso é um depósito. Aqui ninguém vai interromper você. Sente por um minuto enquanto eu aviso o Adrian. Meu celular ainda estava na minha mão. Eu mesma ligo para ele. Marion estendeu a mão. Preciso explicar onde você está, para que ele não atravesse o salão e cause confusão. Eu conto para ele. Nora, não complique mais as coisas. Antes que eu percebesse, ela arrancou o celular da minha mão. Naquele momento ficou claro que ela não estava mais fazendo um pedido. Estava dando uma ordem. Mãe? Eu vou resolver isso. Ela deu um passo para trás, voltando ao corredor. Tentei ir atrás dela, mas outra contração me obrigou a me apoiar em uma pilha de caixas. Foi então que a porta começou a se fechar. Espera. Já volto. Deixa a porta aberta. Marion me encarou pelo pequeno espaço que ainda restava. Então disse, com a maior tranquilidade do mundo: a Lila só vai viver esse momento uma vez, Nora. Pelo menos hoje, não faça tudo girar em torno de você. A porta se fechou completamente. No segundo seguinte, ouvi o clique da fechadura eletrônica sendo acionada. No início, achei que tivesse sido um acidente. Corri até a porta e girei a maçaneta. Nada. Mãe? Ouvi seus passos se afastando pelo corredor. Mãe, abre a porta. Ela não respondeu. Bati com força na chapa de metal. Mãe? Durante alguns segundos, só consegui ouvir minha própria respiração acelerada. Depois, a voz dela chegou abafada do outro lado. Você precisa se acalmar. Não posso deixar você interromper a cerimônia. Minha mente demorou alguns instantes para acreditar no que estava acontecendo. Você me trancou aqui dentro. Eu preciso falar com o Adrian. Me devolve o meu celular. Abre essa porta. Eu volto depois. Silêncio. Mãe, quando? Nenhuma resposta. Os passos dela desapareceram por completo. Tentei abrir a porta outra vez, puxando a maçaneta com tanta força que senti uma fisgada no pulso. Depois comecei a procurar outra saída. Afastei caixas, olhei atrás das pilhas de lençóis, examinei cada canto daquele depósito. Não existia outra porta. A única entrada de ar vinha de uma pequena grade de ventilação perto do teto. As paredes eram grossas, e a música da cerimônia parecia ficar cada vez mais alta do lado de fora. Comecei a socar a porta. Socorro! Tem alguém aí? Por favor. Ninguém respondeu. Passei a vida inteira ouvindo que o jeito controlador da minha mãe era apenas outra forma de demonstrar amor e cuidado. Mas, presa naquele depósito, finalmente entendi a verdade. Quando a minha segurança entrava em conflito com algo que ela considerava mais importante, eu deixava de ser prioridade. Outra contração me derrubou de joelhos.
respirei exatamente como a instrutora havia ensinado para mim e para Adrian durante o curso de preparação para o parto. Inspirar devagar. Expirar devagar. Sem lutar contra a dor. Mas aquilo não era um hospital. Adrian não estava ao meu lado. E meu celular agora estava nas mãos da minha mãe. Coloquei a mão sobre a barriga e fechei os olhos. Fica comigo, minha filha, por favor, continua firme comigo. Enquanto isso, do lado de fora, Marion desbloqueava meu celular usando a senha que havia descoberto durante os preparativos do casamento. Naquele momento, eu não fazia ideia do que estava acontecendo do lado de fora. Só descobri tudo mais tarde, quando Adrian me mostrou o histórico de mensagens que havia ficado salvo no celular dele. A primeira mensagem parecia ter sido enviada por mim. Vou deitar um pouco. A mamãe está comigo. Por favor, não interrompa a cerimônia. Adrian respondeu quase imediatamente. Você está tendo contrações? Onde você está? Quem respondeu foi minha mãe. Estou bem. Só preciso de um tempo sozinha. Não venha me procurar. Foi essa resposta que despertou a desconfiança dele. Adrian sabia que eu costumava esconder a dor para não preocupar ninguém. Sabia que eu odiava chamar atenção. Mas também conhecia uma coisa melhor do que qualquer outra pessoa: se existisse a menor possibilidade de eu estar entrando em trabalho de parto, jamais pediria para ele ficar longe. Ele ligou na mesma hora. Minha mãe recusou a chamada. Logo depois, desligou completamente o meu celular e o guardou junto com os pertences do casamento. Enquanto isso, trancada naquele depósito, eu esperava ouvir o telefone tocar. Mas o silêncio era absoluto. Gritei até minha garganta começar a arder. Peguei a base pesada de um suporte de decoração e bati repetidas vezes contra a porta de metal. O barulho ecoou pelo depósito e parecia alto o suficiente para atravessar todo o hotel. Mesmo assim, ninguém apareceu. Foi naquele instante que comecei a entender a verdade. Minha mãe nunca tinha saído dali para procurar Adrian. Ela havia tirado de mim a única forma de pedir ajuda e usado meu próprio celular para fazer todos acreditarem que eu tinha desaparecido por vontade própria. Ela não estava tentando controlar uma emergência. Ela estava escondendo uma. Enquanto isso, perto do salão, Lila perguntou à nossa mãe se estava tudo resolvido. Anos depois, ela mesma admitiu que Marion respondeu apenas que eu estava descansando em um lugar reservado e que não queria atrasar a cerimônia. Lila sabia que eu estava com dores. Sabia que havia perdido líquido. Sabia que eu estava sangrando. Mesmo assim, nunca perguntou onde eu realmente estava. Meu pai ouviu apenas que eu havia passado mal e que Marion já tinha resolvido a situação. Como sempre fazia, aceitou a explicação sem verificar nada. Esse era o papel dele na nossa família. Ele confundia confiar na minha mãe com proteger todos ao redor. Pouco depois, a cerimônia começou exatamente no horário previsto. Percebi isso porque a música do lado de fora mudou. Primeiro veio a marcha de entrada. Depois ouvi a voz abafada de quem conduzia a cerimônia. Eu não conseguia distinguir as palavras, mas entendia perfeitamente o que estava acontecendo além daquela parede. Ninguém tinha parado para me procurar. Enquanto Lila caminhava até o altar, eu continuava presa entre caixas, pilhas de lençóis e presentes de casamento. Passei anos protegendo minha irmã das consequências das próprias escolhas. Fazia as tarefas que ela esquecia. Defendia Lila quando decepcionava nossos pais. Abri mão de espaço, atenção e reconhecimento porque minha mãe sempre repetia que Lila era mais sensível, e que eu era forte o bastante para compreender. Agora, quando eu precisava que minha irmã deixasse a própria festa por apenas 5 minutos para perguntar onde eu estava, ela escolheu não procurar. De repente, uma dor diferente atravessou meu abdômen. Não era como as contrações. Era mais intensa, contínua e cortante. Quando tentei mudar de posição, olhei para baixo. Havia sangue. Muito mais do que antes. O suficiente para encharcar o tecido do meu vestido e começar a manchar o chão. Senti minhas mãos ficarem geladas. Eu sabia que um sangramento assim podia indicar um problema sério com a placenta. Sabia que minha filha podia estar deixando de receber oxigênio. E também sabia de outra coisa.
Cada minuto que eu permanecia presa naquele depósito diminuía as chances de alguém chegar a tempo de salvar nós duas. Reuni todas as forças que ainda me restavam e consegui me levantar. O ambiente parecia girar ao meu redor. Cambaleei até a porta e voltei a bater com toda a força que ainda tinha, mas meus braços já não respondiam como antes. Por favor. Eu estou grávida. Alguém me ajuda. Ouvi passos passando pelo corredor. Gritei o mais alto que consegui. Mas ninguém diminuiu o ritmo. Os sons desapareceram, engolidos pela música e pelos aplausos que vinham do salão onde o casamento acontecia. Sem forças, escorreguei até o chão e fiquei encostada na porta. Senti minha filha se mexer uma única vez sob minha mão. Depois disso, por um tempo que pareceu interminável, não senti mais nenhum movimento. Enquanto isso, no salão, Adrian voltou a ler a segunda mensagem enviada do meu celular. Não venha me procurar. Aquelas palavras não pareciam minhas. Nem fazia sentido eu desligar o telefone logo depois de dizer que não estava me sentindo bem. Sem pensar duas vezes, ele saiu do lugar e voltou para a área onde as noivas estavam se preparando. Eu não estava lá. Lila já havia entrado na cerimônia. Antes que Adrian seguisse pelo corredor de serviço, Marion apareceu para impedir sua passagem. Onde está a nora? Perguntou ele. Ela pediu para ficar sozinha. Onde exatamente? Está descansando. Em qual sala? Marion evitou responder. Disse apenas que eu estava muito abalada, que a presença dele só pioraria tudo e que eu mesma havia pedido para ninguém interromper a cerimônia. Então Adrian mostrou as mensagens no celular. Se a nora realmente quisesse ficar sozinha, ela atenderia minhas ligações. Ela desligou o telefone. Adrian respirou fundo, tentando manter a calma. Minha esposa está com 38 semanas de gravidez. Por que você deixaria ela desligar o celular numa situação dessas? Nesse momento, Thomas se aproximou ao perceber a discussão. Adrian, sua sogra disse que a nora está sendo cuidada. Por quem? Meu pai olhou para Marion antes de responder. Aquela pequena hesitação disse muito mais do que qualquer explicação. Sem perder mais tempo, Adrian começou a procurar por conta própria. Verificou a suíte da noiva, os banheiros próximos e todo o corredor principal. Ninguém tinha me visto. Quando conseguiu falar rapidamente com Lila durante uma pausa da cerimônia, ouviu exatamente a mesma resposta. A mamãe resolveu tudo. Foi ali que Adrian decidiu parar de pedir autorização para se preocupar comigo. Ele procurou Raquel Kim, gerente de operações do Hotel Brier Glen, e explicou que sua esposa, grávida de 9 meses, havia desaparecido dentro do hotel. Raquel não tentou minimizar a situação nem pediu que lhe preservasse o casamento. Ela fez o que qualquer profissional faria. Começou a reunir informações. Perguntou quando Adrian tinha me visto pela última vez. Quem estava comigo? Por qual área do hotel eu havia passado? Se eu ainda estava com meu celular. Adrian mostrou as mensagens e explicou que aquele jeito de escrever não parecia comigo. Raquel consultou imediatamente o sistema do hotel. Não havia nenhum registro de que eu tivesse saído por qualquer entrada monitorada para hóspedes. Em seguida, acessou as câmeras de segurança do corredor de serviço ao lado da suíte da noiva. As imagens mostravam minha mãe caminhando comigo em direção a uma área restrita do hotel. Poucos minutos depois, Marion aparecia voltando sozinha. Nas mãos, ela carregava um objeto que Adrian reconheceu na mesma hora. Era o meu celular. Sem perder tempo, Raquel verificou o histórico dos cartões de acesso temporários. O sistema registrava que um desses cartões havia aberto a porta do depósito usado pelo casamento poucos minutos depois que minha mãe e eu entramos naquele corredor. O cartão de acesso usado para abrir aquele depósito estava registrado no nome da minha mãe. E havia um detalhe ainda mais preocupante. O sistema não mostrava nenhum registro de que a porta tivesse sido aberta novamente depois disso. Raquel não perdeu tempo discutindo com Marion. Pegou o cartão de acesso principal do hotel e saiu correndo pelo corredor de serviço, com Adrian logo atrás. Naquele momento, eu já não conseguia mais ficar de pé. Estava caída de lado, perto da porta, com uma das mãos protegendo a barriga e a outra estendida em direção à pequena fresta de luz que entrava por baixo da porta. Minha respiração parecia cada vez mais fraca.
Os aplausos vindos do salão iam e voltavam, como se estivessem muito distantes. Em algum momento, achei que ouvi Adrian gritando meu nome. Mas já não conseguia distinguir o que era real. A última coisa de que me lembro foi o frio do piso encostado no meu rosto. Depois, ouvi o som da fechadura sendo destravada. Raquel abriu a porta e me encontrou desacordada. Adrian viu o sangue antes de qualquer outra coisa. Por um breve instante, ficou completamente paralisado. Então correu até mim e se ajoelhou ao meu lado, enquanto Raquel acionava os serviços de emergência e orientava a equipe do hotel a liberar imediatamente a entrada de serviço. Ela informou à central que havia uma gestante no fim da gravidez, inconsciente, com forte sangramento, encontrada trancada dentro de uma área restrita. Os paramédicos entraram justamente pela passagem lateral que minha mãe queria usar para evitar constrangimentos durante o casamento. A diferença era que, agora, não existia mais discrição possível. Funcionários bloquearam o corredor. Os convidados começaram a fazer perguntas. O que tinha acontecido já não podia mais ser escondido a poucos metros da cerimônia. Enquanto os socorristas me colocavam na maca, Adrian tentou acompanhá-los. Raquel o segurou apenas por alguns segundos para fazer uma única pergunta. Ela entrou naquele depósito por vontade própria? Não. Ela estava tentando me ligar. Raquel olhou para a porta trancada, para o registro de acessos exibido no tablet e para o sangue espalhado pelo chão. Naquele mesmo instante, garantiu que as imagens das câmeras fossem preservadas. Também protegeu os registros eletrônicos de acesso. Em seguida, fez um comunicado oficial à polícia por iniciativa própria. Quando a ambulância deixou o Hotel Brier Glen, a decisão que minha mãe mais tarde imploraria para que eu não tomasse já não dependia mais de mim. As autoridades já haviam sido informadas. Eu não me lembro absolutamente de nada da viagem até o hospital. Tudo o que sei veio depois, pelas palavras de Adrian, pelos relatórios dos paramédicos e pelos médicos que cuidaram de mim. Cheguei ao hospital ainda inconsciente. Minha pressão arterial continuava caindo. O sangramento havia aumentado. E os aparelhos mostravam que minha filha estava em sofrimento. A equipe de obstetrícia identificou rapidamente um descolamento de placenta. Parte da placenta havia se separado da parede do útero, comprometendo o fornecimento de oxigênio para minha bebê enquanto eu continuava perdendo sangue. Não havia tempo para esperar que o parto evoluísse naturalmente. Os médicos decidiram realizar uma cesariana de emergência, enquanto outra equipe se preparava para controlar a hemorragia. Adrian chegou ao hospital poucos minutos depois. Mas, quando entrou no centro cirúrgico, as portas da sala de operação já estavam fechadas. Mais tarde, ele me confessou que nunca desejou tanto derrubar uma porta quanto naquele momento. Adrian permaneceu sentado do lado de fora do centro cirúrgico, ainda com manchas do meu sangue na manga da camisa, resultado do momento em que se ajoelhou ao meu lado naquele depósito. Ninguém conseguia dizer se ele estava prestes a perder a esposa, a filha, ou as duas. Nossa menina nasceu enquanto eu ainda estava inconsciente. Assim que veio ao mundo, foi levada para a equipe neonatal, onde recebeu os primeiros cuidados e permaneceu em observação. Eu continuei na cirurgia, enquanto os médicos lutavam para controlar a hemorragia. Algumas horas depois, acordei exatamente naquele quarto de hospital onde esta história começou. Minha mãe já havia me pedido para não chamar a polícia. Meu pai e Lila estavam atrás dela. E eu acabava de fazer a pergunta que nenhum dos três teve coragem de responder. Onde está minha filha? Adrian caminhou até a minha cama. Segurou minha mão com todo o cuidado do mundo. A Elise está viva. Meu corpo inteiro pareceu parar por um instante. Viva? Ele confirmou com a cabeça. Ela está na UTI neonatal, sendo monitorada, mas está estável. O alívio veio com tanta intensidade que doeu. Fechei os olhos e comecei a chorar. Não foi um choro discreto. Meu corpo inteiro tremia debaixo do cobertor do hospital. Durante alguns segundos, nada mais existia. Nem casamento. Nem depósito. Nem polícia. Só a certeza de que minha filha tinha sobrevivido. Então Adrian voltou o olhar para minha mãe. Marion, agora já é tarde demais. Ele falou com firmeza. A Raquel comunicou o caso às autoridades antes mesmo de a ambulância sair do hotel.
As imagens das câmeras foram preservadas, os registros de acesso também, e eu ainda tenho todas as mensagens enviadas do celular da Nora. O quarto mergulhou em um silêncio absoluto. Era isso que Adrian já sabia. Minha mãe perdeu completamente a cor do rosto. Thomas abaixou os olhos. Lila abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Marion foi a primeira a recuperar a voz. Eu não a mantive presa. Apenas a coloquei em um lugar tranquilo porque ela estava em pânico. Adrian respondeu sem elevar o tom. Ela foi encontrada inconsciente atrás de uma porta trancada. Eu ia voltar. Você tirou o celular dela. Para que ela pudesse descansar. E usou esse mesmo celular para me mandar mensagens dizendo que eu não deveria procurá-la. Marion voltou seus olhos para mim. Era como se ainda procurasse a filha que sempre encontrava uma maneira de amenizar seus erros. Nora, eu tomei uma decisão ruim sob pressão. Achei que, se todos permanecessem calmos, conseguiria resolver tudo sem destruir o casamento da sua irmã. Olhei diretamente para ela. Você viu o sangue. Eu não sabia que era tão grave. Eu disse que precisava ir para o hospital. Você estava assustada. Eu estava em trabalho de parto. Agora eu entendo isso. Balancei a cabeça. Não. Você já entendia naquele momento. Foi exatamente por isso que tirou meu celular. A expressão dela endureceu. Eu só estava tentando proteger a família. Ouvir aquilo machucou mais do que qualquer pedido de desculpas vazio. Na cabeça da minha mãe, ela realmente acreditava que tinha protegido a família. Mas, na verdade, ela havia protegido o salão da festa. As flores. As fotografias. O cronograma perfeito do casamento. E, acima de tudo, a imagem que fazia de si mesma, a mulher que sempre resolvia qualquer problema sem permitir que ninguém visse o caos. Nem eu. Nem minha filha. Nós nunca fizemos parte daquilo que ela considerava digno de ser protegido. Foi nesse momento que Lila deu um passo à frente. Lila deu mais um passo na minha direção. Eu não sabia que ela tinha trancado você naquele depósito. Olhei diretamente para ela. Mas você sabia que eu estava sangrando. Ela baixou os olhos. Eu sabia que você não estava bem. Você me viu pedindo para chamar o Adrian. A mamãe disse que estava resolvendo tudo. E isso bastou para você. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu estava prestes a me casar? Respirei fundo antes de responder. E eu estava prestes a dar à luz. Ela balançou a cabeça. Eu nunca pedi para ela fazer aquilo. Não. Você apenas escolheu não descobrir o que ela realmente tinha feito. Meu pai se colocou entre nós, como se ficar no meio pudesse diminuir o peso daquela conversa. Todos nós estamos abalados, disse ele. Sua mãe cometeu um erro gravíssimo, mas discutir agora, enquanto você ainda está se recuperando, não vai ajudar ninguém. Olhei para o homem que passei a vida inteira acreditando ser o mais compreensivo da família. Um erro é esquecer de fazer uma ligação. Ela pegou meu celular e enviou mensagens fingindo ser eu. Depois encarei meu pai. Quando Adrian perguntou onde eu estava, o que você fez? Antes mesmo de responder, o silêncio dele entregou tudo. Eu confiei na sua mãe? Assenti lentamente. Você sempre confia nela quando isso significa que não precisa me proteger. Marion começou a chorar. Eu já tinha visto aquela cena muitas vezes. Quase sempre, as lágrimas dela faziam todos esquecerem o que ela havia feito e correrem para consolá-la. Mas, dessa vez, ninguém se mexeu. Uma enfermeira entrou no quarto depois de ouvir a discussão e pediu que minha família saísse. Marion ainda tentou argumentar. Eu sou a mãe dela. Como se esse título lhe desse o direito de permanecer ali. Olhei para a enfermeira e falei com toda a firmeza que consegui reunir. Quero que os três saiam do meu quarto. Foi estranho pronunciar aquelas palavras. Como se eu estivesse falando uma língua completamente nova. Minha mãe me encarou, incrédula. Você não pode estar falando sério. Estou. Nora, pensa no que você está fazendo com esta família. Olhei para Adrian.
Depois para o espaço vazio ao lado da minha cama, onde eu desejava que Elise já pudesse estar. Então respondi com calma. É exatamente nisso que estou pensando. Depois que eles saíram, uma das obstetras veio conversar comigo. Ela explicou que o descolamento de placenta não podia ser atribuído exclusivamente ao tempo em que fiquei presa no depósito. O problema poderia ter começado de qualquer maneira. Mas o atraso no atendimento permitiu que o sangramento aumentasse e que minha filha permanecesse mais tempo sem a assistência médica de que precisava. Se eu tivesse chegado ao hospital assim que os primeiros sinais apareceram, a equipe teria tido mais tempo para agir e mais alternativas de tratamento. Os médicos ainda não podiam garantir que Elise não teria nenhuma consequência futura. Ela precisaria continuar em observação e passar por diversos exames ao longo dos meses seguintes. Eu também enfrentaria uma recuperação longa por causa da cesariana de emergência e da grande perda de sangue. A médica falou tudo com muito cuidado. Mas uma frase ficou gravada na minha cabeça. Se o atendimento tivesse acontecido antes, os riscos teriam sido menores. Minha mãe não foi responsável por provocar toda a emergência. Mas foi responsável por impedir que eu recebesse ajuda enquanto ela acontecia. No dia seguinte, Adria me levou para conhecer Elise. Eu ainda estava tão fraca que precisei ir em uma cadeira de rodas. Cada pequeno movimento fazia a cicatriz da cirurgia doer. Mas toda aquela dor perdeu a importância no instante em que a vi na unidade neonatal. Ela parecia tão pequena debaixo dos monitores que era difícil acreditar. Uma pulseira de identificação envolvia seu tornozelo. No meu pulso havia outra pulseira com as mesmas informações, confirmando oficialmente aquilo que ninguém jamais poderia tirar de mim. Eu era a mãe dela. Coloquei a mão pela pequena abertura da incubadora e toquei delicadamente os dedos da Elise. Ela fechou a mãozinha em volta do meu dedo. Naquele instante, tudo ficou claro. Até então, uma parte de mim ainda pensava como filha da Marion. Eu me preocupava com a investigação, com o que os parentes diriam, se minha colaboração poderia levar minha mãe à prisão e se, no fim, todos me culpariam por destruir a família. Mas Elise não precisava que eu fosse uma boa filha para Marion. Ela precisava que eu fosse uma boa mãe para ela. Eu jamais poderia ensinar minha filha que amar alguém significa proteger quem coloca sua vida em risco. Nunca poderia dizer que lealdade à família exige silêncio quando a própria segurança está em jogo. A polícia não exigiu meu depoimento imediatamente. O relato feito por Raquel, as imagens das câmeras e os registros eletrônicos de acesso já eram suficientes para dar início à investigação. Isso me deu tempo para me recuperar antes de decidir até que ponto eu participaria formalmente do processo. Ao mesmo tempo, todas aquelas provas tiraram da minha mãe a possibilidade de controlar a versão dos fatos. As câmeras mostravam Marion me conduzindo até a área restrita do hotel. Também registravam ela voltando sozinha, carregando meu celular nas mãos. O sistema eletrônico confirmava que o cartão temporário dela havia aberto a porta do depósito. Depois disso, não existia nenhum outro registro de abertura até o momento em que Raquel entrou usando o cartão mestre do hotel. O cronograma do casamento deixava evidente quanto tempo permaneci desaparecida enquanto a cerimônia seguia normalmente. As mensagens guardadas no celular de Adria mostravam tudo o que Marion escreveu fingindo ser eu. Os horários coincidiam exatamente com o período em que eu batia desesperadamente na porta e pedia socorro. Meu celular foi encontrado desligado entre os objetos guardados para o casamento. Cada decisão tomada por minha mãe tinha um horário registrado. Ela podia dizer que entrou em pânico. Podia afirmar que ficou confusa ou que apenas tentava me acalmar. Mas os registros mostravam uma sequência de escolhas conscientes. Primeiro, ela tirou meu celular. Depois, trancou a porta. Em seguida, enviou a primeira mensagem falsa. Recusou a ligação de Adria. Mandou outra mensagem dizendo para ele não me procurar. Desligou completamente o aparelho. E voltou para o casamento. Em cada uma dessas etapas, ela teve a oportunidade de voltar atrás. Mas nunca voltou. Durante a investigação, surgiu também uma mensagem que Lila havia enviado para Marion antes da cerimônia. Por favor, não deixe a gravidez da nora atrapalhar o casamento. Não quero que tudo gire em torno dela de novo. Aquela mensagem não provava que Lila tivesse pedido para minha mãe me prender naquele depósito. Ela jamais imaginou que Marion faria algo tão extremo.
Mas explicava exatamente o que minha mãe acreditava estar protegendo. Quando confrontei Lila sobre aquela conversa, ela tentou se justificar imediatamente. Eu estava nervosa, disse durante a ligação. Nunca quis que a mamãe machucasse você. Você pediu para ela impedir que minha gravidez interrompesse o casamento. Eu só quis dizer que ela precisava manter tudo sob controle. Você sabia que eu não estava bem. Mesmo assim, nunca foi me procurar. Do outro lado da linha, ela permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu baixinho. Eu confiei nela. Fechei os olhos antes de responder. Eu também. Ela começou a chorar. Por um breve instante, consegui ouvir não a noiva que havia colocado a própria cerimônia acima da minha segurança, mas apenas a minha irmã mais nova, completamente perdida diante das consequências de tudo o que tinha acontecido. Então Lila acrescentou, em voz baixa. Mas envolver a polícia só está piorando tudo. Aquelas palavras apagaram qualquer efeito que o pedido de desculpas dela pudesse ter causado. Respirei fundo. Piorando para quem? Ela é nossa mãe? Olhei para Elise, que dormia tranquilamente no berço ao meu lado. E ela é minha filha. Lila ficou em silêncio por um instante antes de insistir. Você não precisa perdoar a mamãe. Só estou pedindo que pense no que uma acusação criminal pode fazer com a vida dela. Fechei os olhos por alguns segundos. Eu já tinha pensado nisso. Também havia pensado no que as escolhas dela quase fizeram com a minha vida, e com a da minha filha. Lila continuou falando, tentando encontrar argumentos. Mas eu já não sentia necessidade de explicar o óbvio. Apenas encerrei a ligação. Poucos dias depois, foi a vez do meu pai tentar. Thomas apareceu na nossa casa levando um buquê de flores e um envelope. Disse que era uma carta escrita por Marion. Adrian permaneceu na sala durante toda a visita. Meu pai parecia muito mais envelhecido do que no dia do casamento. Depois de alguns segundos em silêncio, finalmente falou. Eu deveria ter ido procurar você. Assenti. Deveria. Achei que sua mãe soubesse onde você estava. Olhei para ele. Ela sabia. Ele baixou os olhos. Quero dizer, achei que você estivesse em segurança. Respirei lentamente. Você acreditou na versão que tornava mais fácil não se envolver. Dessa vez, ele não tentou discutir. Por alguns instantes, achei que finalmente tivesse entendido o preço da própria omissão. Mas então colocou a carta de Marion sobre a mesa. Ela está com muito medo, Nora. Respondi sem alterar a voz. Eu também estava. Ela pode ser presa. Eu quase morri. Ele permaneceu calado. Continuei. A Elise também quase morreu. Depois de alguns segundos, ele respondeu baixinho. Eu sei. Olhei diretamente para ele. Mesmo sabendo disso, você veio aqui pedir que eu proteja a mamãe. Ele respirou fundo. Eu vim pedir misericórdia. Fiquei observando seu rosto por alguns instantes. Então fiz a pergunta que ele parecia evitar desde o começo. Onde estava a sua misericórdia quando Adrian perguntou onde eu estava? Seu semblante mudou imediatamente. Eu cometi um erro. Balancei a cabeça. Não foi um erro. Foi a mesma escolha que você fez durante toda a minha vida. Você sempre deixou a mamãe decidir o que era verdade porque enfrentá-la significava acabar com a paz da família. Ele passou a mão pelos olhos. Nunca quis que você sofresse. Minha resposta saiu quase num sussurro. Mas sempre aceitou que eu suportasse esse sofrimento, desde que todo o resto continuasse em ordem. Meu pai começou a chorar. Não fez drama. Não tentou despertar pena. Seu arrependimento parecia sincero. Mas arrependimento, por si só, não mudava o que havia acontecido. Nem fazia com que eu voltasse a confiar nele. No fim da conversa, disse que precisava de distância. Ele foi embora deixando a carta de Marion sobre a mesa. Naquele dia, eu nem tive coragem de abrir o envelope. Nas semanas seguintes, vários parentes entraram em contato comigo. Cada um usava palavras diferentes, mas todos faziam o mesmo pedido. Alguns lembravam que Marion sempre tinha sido uma mãe dedicada.
Outros diziam que ela apenas entrou em desespero. Também houve quem afirmasse que colaborar com a investigação destruiria para sempre a imagem da nossa família e transformaria o casamento de Lila em uma lembrança marcada pela vergonha. Mas ninguém conseguia responder uma pergunta simples. Por que preservar aquelas lembranças era mais importante do que contar a verdade sobre o fato de minha filha quase ter perdido a vida? Mesmo assim, aquelas conversas mexiam comigo. Passei a vida inteira aprendendo que qualquer conflito era culpa minha no momento em que eu deixava de ceder. À noite, muitas vezes eu permanecia acordada, pensando se deveria suavizar meu depoimento. Imaginava minha mãe diante de um juiz. Pensava nos parentes se afastando de mim. Nas datas comemorativas sem meus pais nem minha irmã. Mas, sempre que a dúvida aparecia, uma lembrança voltava com força. A porta de metal daquele depósito. Meus pedidos desesperados de socorro. E a música do casamento continuando do outro lado da parede, como se nada estivesse acontecendo. Durante todo esse tempo, Adrian nunca tentou decidir por mim qual caminho eu deveria seguir. Se você decidir não colaborar com a investigação, eu vou respeitar sua escolha, disse Adrian. Mas, se decidir contar tudo, estarei ao seu lado. Só existe uma condição: essa decisão precisa ser sua. Não da sua família. Nem minha. Olhei para ele por alguns segundos. E você, o que faria no meu lugar? Ele respondeu sem hesitar. Eu diria a verdade. Suspirei. Isso não é a mesma coisa que decidir se minha mãe deve ser punida. Adrian segurou minha mão. Não. Você não vai decidir a punição dela. Vai apenas decidir se as pessoas responsáveis por essa decisão terão acesso à verdade. Olhei para Elise, que dormia tranquilamente no bercinho ao nosso lado. A pulseira de identificação do hospital já tinha sido retirada do tornozelo dela. Mesmo assim, eu havia guardado aquela pulseira junto com a minha. 2 pulseiras. Uma ligação que jamais poderia ser desfeita. E uma responsabilidade da qual eu nunca abriria mão. Dias depois, prestei meu depoimento oficial. Contei exatamente como tudo aconteceu. Falei das contrações. Do sangramento. Do momento em que pedi para ir ao hospital. De quando minha mãe tirou meu celular. Do barulho da fechadura sendo acionada. E das palavras que ela disse antes de me deixar presa, afirmando que eu não podia estragar a cerimônia. Também autorizei, dentro dos procedimentos legais, o acesso aos registros médicos e às informações relacionadas ao meu telefone. Não aumentei nenhum detalhe. Não precisei. Os fatos, por si só, já eram graves o suficiente. Quando terminei o depoimento, imaginei que sentiria culpa por estar traindo minha família. Mas o sentimento foi outro. Era luto. Existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. Trair alguém significaria destruir algo que sempre foi verdadeiro e seguro. O que eu senti era a dor de aceitar que a família que eu acreditava ter já não existia da forma como eu imaginava. Com o avanço da investigação, Marion acabou sendo formalmente acusada pelos crimes previstos na legislação aplicável relacionados à privação ilegal de liberdade por colocar outra pessoa em grave risco. No início, a defesa tentou sustentar que ela apenas havia me levado para um lugar tranquilo descansar e que nunca teve intenção de causar qualquer dano. Mas os registros eletrônicos e as mensagens enviadas do meu celular tornavam essa versão impossível de acreditar. Quem realmente pensa que alguém está descansando por vontade própria não precisa fingir ser essa pessoa em mensagens. Quem deseja ajudar não impede o marido de encontrá-la. E quem toma uma decisão impulsiva não continua fazendo novas escolhas para esconder o que fez. No fim, Marion decidiu assumir a responsabilidade pelos fatos em vez de continuar contestando as acusações. A decisão judicial incluiu um período de prisão, acompanhamento após o cumprimento da pena, reparação determinada pela justiça e uma ordem que a impedia de manter qualquer contato comigo ou com Elise. Não houve uma grande cena no tribunal. Minha mãe não mudou de personalidade de repente. Em sua declaração, disse que lamentava profundamente o risco que causou à minha saúde e à da minha filha, afirmando que jamais quis que alguém se machucasse. Mas, ao mesmo tempo, voltou a falar sobre a pressão do casamento, sobre todo o dinheiro investido na cerimônia e sobre o desespero que sentiu ao imaginar que tudo poderia dar errado. Até mesmo no pedido de desculpas.
Ela continuava concentrada no evento que tentou preservar. O casamento aconteceu. Mas a nossa família não sobreviveu. O Hotel Brier Glen colaborou integralmente com a investigação. A administração preservou todos os registros, revisou os protocolos internos de acesso e reforçou as regras para o uso de credenciais temporárias, evitando que algo semelhante pudesse acontecer novamente. Raquel nunca tentou tomar partido nas questões da nossa família. Ela apenas fez aquilo que acreditava ser o certo. Raquel simplesmente entendeu que encontrar uma gestante inconsciente atrás de uma porta trancada significava que todas as provas precisavam ser preservadas. Ela agiu com profissionalismo desde o primeiro momento. E foi justamente essa postura que fez o que meus próprios familiares não tiveram coragem de fazer. Garantiu que a verdade existisse independentemente da versão que Marion tentasse contar. Lila continuou casada. Algum tempo depois, confessou que, sempre que olhava para as fotos do casamento, lembrava exatamente onde eu estava enquanto aquelas imagens eram registradas. Ela me enviou diversas cartas pedindo perdão. Em uma delas, reconheceu que sabia que eu estava sentindo dores e, mesmo assim, escolheu não verificar se eu realmente estava em segurança. Acreditei que o arrependimento dela era verdadeiro. Mas também nunca esqueci que sua primeira reação foi proteger minha mãe e salvar o casamento. Respondi confirmando que havia recebido as cartas. Mas não retomei o contato. Meu pai permaneceu ao lado de Marion. Com o tempo, seus pedidos de desculpas passaram a parecer mais sinceros do que no início. Ele finalmente admitiu que, durante anos, sua postura de nunca contrariar minha mãe ajudou a criar o ambiente familiar que acabou colocando minha vida em risco. Mesmo assim, continuava perguntando se, algum dia, a ordem que proibia qualquer contato poderia ser revista. No fundo, ele ainda buscava uma reconciliação antes mesmo de reconstruir a confiança necessária para que ela fosse possível. Eu mantive minha decisão de permanecer distante. Romper aquele vínculo não trouxe sensação de vitória. Houve muitos dias em que senti falta da mãe que passei anos imaginando que um dia ela poderia se tornar. Também senti falta da gentileza silenciosa do meu pai, mesmo sabendo que ela nunca foi suficiente para me proteger. E senti falta da minha irmã, de um tempo em que nossa relação ainda não parecia uma disputa constante para descobrir qual de nós era mais importante. Mas sentir saudade de alguém não significa que essa pessoa seja segura. Se um dia o perdão acontecesse, ele não devolveria automaticamente o direito de fazer parte da minha vida. Minha recuperação física levou vários meses. A cicatriz da cirurgia fechou muito antes das feridas emocionais. Durante muito tempo, portas fechadas aceleravam meu coração. Até mesmo um celular desligado era capaz de me fazer reviver, por alguns segundos, o desespero daquele depósito, antes que eu percebesse por que aquela lembrança havia voltado. Com acompanhamento psicológico especializado, comecei a entender que superar um trauma não exige diminuir a gravidade do que aconteceu. Aprendi que reconhecer a dor faz parte da recuperação. Adrien esteve ao meu lado em cada etapa. Nunca tentou controlar minhas decisões nem dizer o que eu deveria fazer. Em vez disso, perguntava do que eu precisava. E, quando eu me sentia fraca, lembrava que aceitar ajuda não significava perder minha autonomia. Depois de receber alta da unidade neonatal, Elise continuou passando por consultas e acompanhamentos médicos. Cada retorno ao hospital despertava um novo medo. Eu observava atentamente a expressão dos médicos, esperando que, a qualquer momento, alguém encontrasse alguma consequência permanente causada pela falta de oxigênio ou pelo atraso no atendimento. Felizmente, isso nunca aconteceu. Os exames não identificaram nenhuma lesão neurológica permanente. Com o passar dos meses, Elise foi ficando cada vez mais forte. Seus movimentos ganharam firmeza. O choro dela passou a encher nossa casa de vida. E ela criou um hábito que sempre emocionava meu coração, adormecer segurando um dos meus dedos, exatamente como fez na primeira vez em que consegui tocá-la através da incubadora, na unidade neonatal. O fato de ela ter sobrevivido nunca apagou tudo o que aconteceu. Mas me deu a oportunidade de garantir que aquele ciclo terminasse comigo. Numa noite, vários meses depois do casamento, eu estava sentada no sofá da sala com Elise dormindo encostada no meu peito. Sobre a mesa havia uma pequena caixa onde eu guardava, com cuidado, as 2 pulseiras de identificação que usamos no hospital. Ao lado delas estava meu celular. Ligado. Carregado.
sempre ao meu alcance. Enquanto Adrian ia até a cozinha, verificou rapidamente se a porta da frente estava trancada. Por alguns segundos, fiquei olhando para a fechadura. Depois me levantei com calma, segurando Elise junto ao meu ombro, e caminhei até a porta. Com a mão livre, girei a trava pelo lado de dentro. O som foi exatamente o mesmo clique metálico e discreto que eu jamais conseguiria esquecer daquele hotel. Mas havia uma diferença enorme. Aquela porta era da minha casa. Meu celular estava ao meu alcance. Minha filha estava segura nos meus braços. E, dessa vez, a fechadura não servia para tirar a minha liberdade de escolha. Ela existia justamente para protegê-la.